Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda à transmissão de hoje. Agradeço a sua presença. O tema de hoje é sobre o livro As Leis do Sucesso. A gente vai fazer uma breve palestra em relação a esse livro, As Leis do Sucesso. Se você quiser se aprofundar no entendimento do livro, sugiro que você adquira esse livro para poder aprender e estudar a fundo os ensinamentos aqui desta obra escrita pelo mestre Okawa. Antes da explicação dos ensinamentos de hoje, iremos conduzir as orações. Você que tem o livro de oração da Rap Science, o livro de membro, você pode recitar o Sutra e as orações juntamente comigo. Agora, aqueles que são discípulos de Alcântara e tomaram a decisão de se tornarem discípulos, podem também recitar e conduzir os rituais de cura e exorcização juntamente comigo. Se você não tem o livro de discípulo, você pode ficar em posição de oração durante a condução do ritual. Daremos início agora à prática das orações. As palavras da verdade proferidas por Buda. Ryuho Okawa. No grande universo sempre houve a luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas, a energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as 7 cores do arco-íris, arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento, branco é a cor da salvação, vermelho é a cor da justiça, violeta é a cor da obediência, azul é a cor do pensamento, verde é a cor da harmonia, prata é a cor do progresso. As 7 cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor, ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria, ou o reino do ensinamento. Especialmente é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo o grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-la. Assim, conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade. E o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda. Ela ilumina os seus dias. Ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês, ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam no caminho, agora e para sempre.
A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem três aspectos: o passado, o presente, o futuro. Seus passados já se foram, ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros e, quanto a si mesmos, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente, e é hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna, que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro, para convidar os tristes ao reino búdico. Agora aqui eu comando. Não deverá haver conflito neste mundo. Não deverá haver desconfiança neste mundo. Não deverá haver crime neste mundo. Não deverá haver mau espírito neste mundo. Não deverá haver demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal. A utopia deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz de Bodhisattvas. Creiam que a luz é real, creiam que o amor é real, creiam que a verdade é real. São estes os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz de Bodhisattvas, nos unimos. Juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estáis dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem minha. Vós que estáis bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia. Ajudai-me no aprimoramento dia a dia, lapidai o meu coração dia a dia. Guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia. E para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado.
Oração para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, emprestai a vossa força. Ó Senhor, dai-me a força para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, é o cantare, não há maus espíritos que se oponham ao Senhor, não há demônios que possam superar a vós. Ó Senhor, estai comigo. Ó Senhor, lutai comigo. Light, cross, eu cantare, fight. Light, cross, eu cantare, fight. Ó Senhor, muito obrigado pela orientação. Prece da cura. Ó Senhor, é o cantar, sob vosso nome nada é impossível. Todos os espíritos do mal temem o Senhor. Diante da vossa luz, todos os focos de doenças só têm a desaparecer. Ó Senhor, transformai a vossa luz em amor e curai as doenças. Em vós eu creio, ó onisciente, onipotente Senhor. Lamur, Tot, Renchar, Crowd, Ofeles, Hermes, Gautama, Siddhartha. Ó El Cantare, onisciente, onipotente Senhor, perdoai os nossos pecados, dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. El Cantare, healing. El Cantare, healing. Muito obrigado pela orientação. Ó Senhor, é o cantar, espíritos guias do mundo celestial e seres espaciais protegem a Terra. Muito obrigado pela vossa orientação. Falando sobre o tema de hoje, a palestra sobre o livro As Leis do Sucesso, esse livro aqui, o Mestre Okawa, neste livro As Leis do Sucesso, ele fala muito sobre a questão da nossa expressão, principalmente a expressão facial, o nosso sorriso e o uso das
palavras. O mestre ensina que nem mesmo as pessoas que sorriem o tempo todo estão completamente imunes às dores e dificuldades da vida. Muitas pessoas que são felizes não significa que elas vivem vidas perfeitas. Existem pessoas que utilizam o sorriso como uma forma de treinamento espiritual. É o esforço em continuar a manter o sorriso como uma disciplina espiritual, como uma disciplina da nossa mente. O fato da gente tentar sorrir, o fato da gente tentar expressar um pouco de alegria no nosso dia a dia, não significa que nós estejamos imunes a sofrimentos e dificuldades, mas sim que nós estamos treinando a nossa alma a resistir às dificuldades, aos problemas de forma construtiva, de forma positiva. No século XX, o psicólogo William James descobriu que o corpo regula a mente. Se você é abatido por algum problema, por alguma dificuldade, e você logo muda a sua expressão, e você mantém uma expressão fechada, carrancuda, por muito tempo, a sua mente começa a responder à sua expressão. Por isso que o mestre nos ensina no livro As Leis do Sucesso mesmo que você esteja em uma situação muito difícil, se esforce para manter uma expressão de resistência, uma expressão de que você não foi totalmente abatido por essa situação. Esse esforço, esse treino mental de buscar manter o sorriso, ou se esforçar um pouco que seja para transmitir uma expressão alegre às outras pessoas. Além disso, é necessário o esforço consciente para dominar as nossas palavras e não ficarmos presos na armadilha da expressão equivocada, de uma expressão negativa. O mestre ensina: o sorriso adorna o rosto, as palavras adornam o caráter. O sorriso adorna o rosto, as palavras adornam o caráter. Se a maioria das coisas que dizemos é negativa, as pessoas não vão querer ficar perto da gente. As pessoas não querem ficar ouvindo um monte de negatividade. Por isso, a gente deve controlar, regular o uso das palavras. E você pode começar fazendo isso com o foco da sua mente. Se você focar demais nos aspectos infelizes da sua vida, você vai acabar emitindo palavras negativas. Toda pessoa tem aspectos infelizes na vida. Isso faz parte da nossa existência. De fato, a gente tem sim infelicidade na nossa vida. Porém, há felicidade na nossa vida também. A nossa vida é feita de ambos. O fato é, em qual dos dois, felicidade ou infelicidade, que você vai ter um foco melhor. Isso porque a mente, ela cria aquilo com que ela se ocupa. Se você está ocupado o tempo todo pensando em coisas ruins, no que falta, no que deu errado, em traumas do passado, se a sua mente está ocupada com isso, você vai criar mais disso na sua vida. Você mesmo acaba criando mais infelicidade justamente pelo fato de você pensar demais sobre a infelicidade. Agora, a mente se ocupa, a mente cria aquilo que ela está ocupada. Você escolhe o que vai ocupar a sua mente. É a sua escolha. E você pode escolher focar no aspecto claro da sua vida, luminoso da sua vida. O fato de você, por exemplo, ter saúde, o fato de você ter uma família, o fato de você poder se locomover, o fato de você poder, enfim, tem muita coisa boa na sua vida. Por que não ter um foco maior naquilo que é bom na sua vida? E fazer um esforço consciente para comentar aquilo que é bom que aconteceu e evitar verbalizar descontentamento e insatisfações. Evitar, a gente... É claro que precisa desabafar muitas vezes. Inclusive, existe no campo da psicologia a catarse, que é
você falar sobre os seus sofrimentos, é você desabafar sobre o que você sente. O que a gente está falando aqui não é para você parar de desabafar, não é isso. É importante a gente desabafar, mas é necessário que a gente consiga controlar as nossas palavras, para não ficar exagerado esses aspectos negativos da nossa vida. O problema da verbalização negativa é que a gente acaba agravando ainda mais a negatividade na nossa mente. Quando a gente verbaliza algo negativo, primeiro, a gente ouve aquilo que a gente falou. Significa que você está reproduzindo aquilo na sua mente. Você está gravando de novo algo ruim. Você já gravou uma vez porque você pensou. Aí você fala aquilo negativo, você grava, você ouve o que você disse e você grava de novo. Você tem uma potencialização daquilo que é ruim. Por isso, o esforço consciente em evitar falar demais daquilo que é negativo, daquilo que é ruim. Além disso, quando você verbaliza pensamentos negativos, as palavras têm força, as palavras têm energia. E essa energia, ela fica flutuando na Terra. A gente não enxerga, mas essa energia flutua. E ela acaba indo para outros lugares. Significa, se você está dizendo algo negativo com frequência, que você está poluindo espiritualmente esse planeta. Porque essa energia do que você está falando está circulando na atmosfera terrestre e contribuindo para o mal do planeta. Por isso, se você quiser tornar o mundo um pouquinho melhor, que eu acho que é muito do que a gente consegue fazer, é tornar esse mundo um pouco melhor, então controle as suas palavras. Pense bem antes de falar. Abandonar a fala negativa por amor aos outros e a nós mesmos. Por amor a você próprio e por amor às outras pessoas. Controle as suas palavras. E escolha palavras fortes, cheias de energia positiva e construtiva para remover as emoções sombrias do seu coração. Se tem energia sombria na sua mente, medo, desconfiança, inveja, autopunição, para você retirar isso da sua mente, você tem que colocar energia positiva, você tem que colocar luz na sua mente. E as palavras têm essa força de remover essa escuridão. Grandes pensadores na história da humanidade falaram sobre o poder das palavras. Por exemplo, o filósofo do século XX, Emerson, filósofo estadunidense, disse: a palavra é tão forte que se cortar sangra. A palavra é tão forte que se cortar sangra. Tanta força que tem a palavra, se você cortar a palavra, sai sangue dela, de tão real que é. E Jesus disse há 2000 anos que o que suja a alma humana não é o que entra pela boca, mas sim o que sai da boca. Ou seja, as palavras. Jesus disse, o que suja a alma humana não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. São as nossas palavras. Você pode tornar a sua alma sombria ou clara, luminosa, dependendo do tipo de palavra que você usa. A palavra tem tanta força, um exemplo mais corriqueiro, uma amiga minha, quando o filho dela nasceu, ela tinha muito medo que o filho dela tivesse febre. E ela sempre dizia, eu tenho medo que essa criança tenha febre. Eu tenho medo que ele tenha febre. Quando ela falava isso, o garoto ficava com febre. Quando ela expressava aquele medo em palavras, quando ela verbalizava aquele medo, o garoto tinha febre. Então, a mãe dela, muito experiente, disse, filha, pare de falar que você tem medo que ele tenha febre, porque essa sua palavra, essa sua verbalização está afetando ele. E ela, então, buscou se controlar. E o garoto diminuiu, então, a frequência da febre. Esse é um exemplo que uma pessoa me falou, algo que ela viveu, e mostra a força que tem a palavra. Para que a gente siga as leis do sucesso, é importante também que
a gente veja o lado positivo das situações. O mestre ensina isso no livro As Leis do Sucesso. Inclusive, quem quiser adquirir esse livro para estudar mais a fundo as leis do sucesso, pode enviar uma mensagem no meu WhatsApp que eu informo você como você faz para adquirir esse livro. Ver o lado positivo e construtivo das situações. Cada pessoa vai encarar as situações de forma diferente. 2 fazendeiros, uma história. 2 fazendeiros vivendo na mesma região. Ambos tinham suas plantações. Eles perceberam que a chuva estava vindo. Um pensou, que horror, vai chover e essa chuva vai acabar com a minha plantação. O outro fazendeiro pensou, irá chover, vou me preparar e preparar a minha plantação para receber essa chuva. Mesma chuva, mesmo lugar, a diferença era a maneira de pensar de cada um dos fazendeiros. O fazendeiro que pensou que a chuva ia destruir a plantação dele e ele não se preparou para receber o que a chuva ia trazer de bom, esse fazendeiro acabou tendo a plantação destruída. Já o outro fazendeiro que observou a chuva, observou a água, ele se preparou para receber aquilo, para irrigar as plantações dele. Ele teve uma boa colheita. Percebam, é o mesmo local, é a mesma plantação. Qual é a diferença? A forma como cada um desses fazendeiros encarou a situação, que é a maneira de pensar, que são os julgamentos frente ao que acontece. Só isso já vale a pena você estar aqui hoje. Só de ter ouvido essa história. Vai valer mais a pena se você adquirir o livro, é claro, porque você vai poder estudar em casa. Por isso, ao invés de você ficar trabalhando, tentando adivinhar o que vai acontecer no futuro, por que você não trabalha os seus julgamentos? Por que você não trabalha para melhorar os seus julgamentos? Por exemplo, um estudante que acaba de descobrir que não foi aprovado em nenhuma das faculdades que ele prestou o vestibular. Certamente um choque terrível para esse estudante. O fato é, ele não foi aprovado no vestibular. Fato. Não vai mudar. O que ele pode mudar? Ele pode mudar a forma como ele vai interpretar essa situação e como ele vai reagir frente a essa situação. 4 cenários que esse estudante pode imaginar. Primeiro, bom, o fato de eu ficar mais um ano estudando pode me ajudar a ser aceito no ano que vem numa faculdade ainda melhor. Ele pode encarar dessa forma. Já que eu não passei mesmo, já que não tem mais o que fazer, então eu vou ter que estudar mais um ano. Já que eu vou ter que estudar mais um ano, logo pode ser que eu consiga uma faculdade ainda melhor do que eu queria. Segundo cenário, pode ser uma lição que irá me ensinar a lidar com as dificuldades da vida e me enriquecer com uma experiência muito importante. Já que não passou, ele pode utilizar essa falha como nutriente para a alma e ter mais sabedoria na vida. Terceiro, talvez se trate de uma experiência destinada a me ensinar o valor da humildade, chance de reiniciar a vida com maior humildade e de trabalhar duro. Essa falha funcionou como uma vacina contra a arrogância. Se eu tivesse passado de primeira, pode ser que eu me tornasse um arrogante. Já que eu errei, fui vacinado. Vou utilizar isso para ficar imune à arrogância e tentar de novo. Quarto e último cenário. Pode ser que esse ano de vestibular me traga relacionamentos valiosos que durem para sempre. Já que vai ter que estudar mais um ano no cursinho, talvez ele conheça boas pessoas que vão ajudar ele. Valiosos relacionamentos. 4 cenários, 4 interpretações distintas do fato que ele não passou. Percebam como que o que você realmente precisa controlar na sua vida não é o ambiente à sua volta. O que você realmente precisa controlar na sua vida são
os seus julgamentos, é a sua maneira de pensar, são as suas reações frente ao que acontece. É isso que você realmente precisa controlar. O imperador Marco Aurélio disse há 2000 anos: escolha não se sentir prejudicado e não será prejudicado. Se você escolher não se sentir prejudicado, você não vai ser prejudicado. Porque, independente do que aconteça, se você fizer uma escolha e não se sentir prejudicado, ninguém vai prejudicar você. Se sentir prejudicado ou não é uma escolha. O mestre também ensina no livro As Leis do Sucesso sobre a importância de você desenvolver o pensamento lateral. Pensamento lateral significa você ter vários planos para a mesma situação a fim de resolvê-la. Se você tem um problema, pense, quais são as opções para resolver esse problema? Essa é a primeira coisa que você tem que pensar. Quais são as opções para resolver esse problema? Qual é a melhor? Segundo. Terceiro, quando eu vou executar a melhor opção? É só isso. Tem um problema, você tem várias opções. Escolhe a melhor opção. E pensa, quando você vai começar a executar a melhor opção? Por exemplo, uma pessoa que ela tem um impasse no emprego ou na carreira. Ela não sabe se ela sai da empresa ou não, ela não sabe se ela muda de emprego. Bom, ela tem várias opções. Por exemplo, permanecer no emprego. É uma. Já que ela não sabe o que ela quer fazer, não sabe o que vai fazer, ficar no emprego mesmo que não goste é uma. Segundo, trabalhar em outro lugar é outra opção, pode ser que ela tenha que mudar. Terceiro, perguntar para um amigo, ouvir a opinião dele. Expor ao amigo que quer mudar de emprego, como que está o mercado, o que ele pode fazer, outra opção. Analisar carreiras adequadas e determinar chances de sucesso. Se eu quiser sair, vou ter que pesquisar as carreiras que eu posso seguir e ver em qual delas que eu posso ter mais sucesso. Outra opção. Ou perseverar, continuar ali, acumular recursos e sair com tranquilidade. Bom, já que eu vou sair com dinheiro guardado para poder ficar um tempo procurando trabalho. Olha só, quantas opções. Não é só ficar ou sair. Dentro de ficar ou sair, existem muitas possibilidades. Então, você precisa desenvolver esse pensamento lateral. Isso é uma lei necessária para que você tenha sucesso na sua vida. E aqui no livro As Leis do Sucesso, o mestre Okawa nos ensina isso. E por último, a gente vai abordar o tema do poder do pensamento. Napoleão Hill dizia: pensamentos são coisas. Pensamentos são coisas. Pensamento é uma coisa, é algo. Pensamento tem muita força. Os nossos pensamentos funcionam como a planta de uma casa. O arquiteto vai construir uma casa, ele precisa da planta. Você tem uma boa planta da casa, então você tem uma chance maior de ter uma boa casa. Os pensamentos que nós preservamos na mente constroem a nossa vida. E o aspecto mais importante do pensamento é você continuar a visualizar o que você quer conforme o tempo passa. Isso é chamado de foco e consistência. Foco e consistência. O poder do pensamento é isso. É você ter focado o que você quer e você continuar focado por um longo período de tempo. O ser humano ele é distraído muito facilmente. Por isso que a grande maioria das pessoas acaba não conseguindo o que quer, porque se distrai. Por isso, foco e consistência são necessários para que o pensamento se concretize. Pensamentos a gente tem basicamente dois tipos: os pensamentos positivos e os pensamentos negativos. Os pensamentos positivos, construtivos, são os pensamentos que a gente viu até agora. Como exemplo do garoto que falhou no vestibular, muitas opções. Ou os fazendeiros. O que era a diferença entre um fazendeiro e outro esperando a chuva? Os pensamentos.
Por isso, a escolha do seu pensamento é importante. O filósofo estoico Epiteto dizia que a gente deve escolher os pensamentos igual a gente escolhe os nossos alimentos. E que os pensamentos negativos têm que ser removidos igual os tumores cancerígenos. Pensamentos negativos devem ser removidos igual os tumores cancerígenos. Quando uma pessoa acaba tendo câncer, se faz necessário a remoção dos tumores. E uma pessoa que tem pensamento negativo? Com a mesma urgência, você tem que remover os pensamentos negativos. Mas esse é um trabalho seu. Você vai ter que remover esses pensamentos. Como? Primeiro, conhecendo a luz, para inserir luz na sua vida, você trocar o pensamento negativo pelo positivo. E segundo, eliminando a causa do pensamento negativo, que é a prática da reflexão. 15 minutos por dia para você ficar em silêncio e avaliar o seu dia. Além disso, o bem-estar físico é fundamental para você ter pensamentos construtivos e positivos. Cuide bem do seu corpo. O corpo é o templo da alma. O mestre nos ensinou isso no livro As Leis do Inferno. O corpo é o templo da alma. Cuide bem do seu corpo. Um corpo exausto, um corpo com pouco nutriente, um corpo sedentário, vai levar a pessoa a ter pensamentos negativos. Porque, como a gente viu no início, a descoberta do psicólogo William James, corpo afeta a mente. A sua condição física vai afetar a sua mente. E, além disso, faça descobertas todos os dias. Todos os dias descubra algo novo. Tenha novas ideias, novas descobertas. Se arrisquem a aprender algo novo. Tente algo novo. Descubra algo novo. Tenha a novidade na sua vida eternamente. Tenha a mente de um pesquisador. Pesquisador, já viu algum pesquisador infartando? Não, o pesquisador não infarta. Por quê? Porque ele está sempre descobrindo. O cientista Lavoisier tem uma máxima que é a paz encontrada nas bibliotecas e laboratórios. A paz encontrada nas bibliotecas e laboratórios. Por que Lavoisier disse há séculos que a paz em bibliotecas e laboratórios? Porque as pessoas que estão em bibliotecas e laboratórios, elas estão pesquisando, elas estão descobrindo. Quando você para de descobrir, a sua vida vai ficar estagnada. E você pode pensar, mas a minha vida só está parada. É só isso. Não é só isso. Por quê? A vida é dura. A vida, ela é uma subida íngreme. Você está subindo. Se você para numa subida, você não fica estagnado, você desce. E o mesmo ocorre quando a gente para de se desenvolver. Não é que você parou no tempo, você está regredindo. O simples fato de você parar já significa que você regrediu. Porque a vida é morro acima. Por isso, diariamente tenha novas descobertas. Então esse foi o tema de hoje. O pessoal que gostou do assunto e quer se aprofundar, sugiro a leitura do livro As Leis do Sucesso. Para adquirir esse livro, você pode enviar uma mensagem no meu WhatsApp, que eu informo você sobre como adquirir esse livro. Enviando a mensagem até hoje, eu consigo segurar o frete grátis para você, para qualquer região do país. Dependente de onde você more, enviando a mensagem agora, frete grátis. Então, muito obrigado pela sua presença e tenha uma ótima noite.